Religião. Religião separa pessoas, cria atritos e divide lares e casais. Ela é a criação satânica mais nefasta da face da terra. A religião católica, a evangélica, a espírita e qualquer outra transforma sua fé em território privado. O religioso é apaixonado e às vezes até fanático, porque usa a fé sem o uso da inteligência, da razão. O encosto que possui os fanáticos torcedores de um clube é o mesmo que conduz o fanático religioso. A história registra que as maiores guerras da história da humanidade tinham como pano de fundo a religião. Seria essa a vontade de Deus para os humanos? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus, capítulo 12, versículo 25. O Senhor Jesus não criou uma religião. Ele instituiu o reino de Deus, isto é, a sua igreja. As pessoas que compõem tal reino, ou igreja, vivem sujeitas ao senhorio de Jesus. Vivem o padrão da justiça do reino de Deus. Como um corpo, ele é o cabeça, e seus discípulos, os membros. Esse corpo possui um só Espírito, o Espírito Santo. Um só coração, um novo coração. Uma só mente, a mente de Cristo. Um só pensamento, o pensamento da Palavra de Deus. Uma só fé, a fé sobrenatural. Um só caráter, o caráter de Deus. Uma só direção, a direção do Espírito de Jesus. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, que está fora deste corpo, pertence ao Senhor Jesus. Não adianta confessá-lo como Senhor e não obedecê-lo, invocá-lo e não ouvi-lo, frequentar uma instituição chamada de igreja e não comportar-se como diz a Bíblia, para fazer parte dele ou do seu corpo, só nascendo da água e do Espírito Santo. Ser cristão é ser possuído e dirigido pelo Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9.